A paz dos irmãos, tudo bem? Nós estaremos aqui dando continuidade à nossa aula de escola dominical e dessa vez nós iremos falar da lição 4. Amém? É um tema muito sugestivo. A lição 4 ela vem relatando sobre a iluminação espiritual do crente. E eu quero iniciar agradecendo, tá bom? Eu saudei os irmãos com a parte do Senhor e eu quero agradecer os irmãos pelo breve período de tempo que os irmãos estão tendo de querer mais, né? E só parar para ouvir um pouquinho, porque nós estamos passando um período muito difícil em que a história, vamos dizer assim, ninguém imaginaria passar esse período histórico, mas já que nós estamos impossibilitados de cultuar em alguns lugares, né, presencialmente, dentro dos nossos templos, vamos cultuar Deus. Aonde nós estivermos, dentro da nossa casa, vamos fazer culto no lar, culto com a família, escola dominical também no lar, né? Vamos aproveitar esse período para que nós venhamos nos aperfeiçoar mais. Eu agradeço a vocês que estão tirando esse breve período, essas meia horazinhas, para nós estarmos aqui aprendendo sobre a iluminação espiritual do crente, a iluminação espiritual na vida do cristão, a iluminação espiritual nas nossas vidas e a importância. Amém? É uma importância muito grande. Vamos lá. Textual. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Tá bom? Efésios capítulo 1, versículo 17. A verdade prática, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Tá bom? Primeiro, nós precisamos entender o que é iluminação. Eu esqueci de falar, se você quiser esse esboço, está lá no nosso site Mensagem do Calvário, estará também no Facebook Mensagem do Calvário, tá bom? Se você quiser, está lá na página também, Mensagem do Calvário, esse esboço, tá bom? E vai ser, com certeza, vai te ajudar, um auxílio, subsídio ótimo para fazer você crescer. E vamos lá. O que é iluminação? Por que da iluminação? Como que vem a iluminação? Como que eu consigo a iluminação? Como que eu sou iluminado, né? Pois bem, a iluminação é o dom de Deus que vem através do Espírito Santo após a pessoa se arrepender dos pecados, ou seja, após a pessoa aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. O que nós entendemos como a iluminação? Por exemplo, para nós entendermos bem, a iluminação é a capacidade que o Espírito Santo lhe concede para você ter um entendimento daquilo que está dentro das Escrituras. Ou seja, a iluminação também faz parte vamos dizer assim, de uma das consequências do sacrifício de Cristo na vida de nós, cristãos. Como assim? Por quê? Olha só, precisamos entender que quando nós estávamos, ou a pessoa está nas trevas, ela não tem o conhecimento, a revelação do Espírito Santo dentro das Escrituras. E a iluminação, ela serve para isso, para ter um entendimento de quem é Deus e para também ter um entendimento de quem é o Deus que está falando através da palavra dele. A iluminação, o nome já diz, é iluminar, é dar luz àquilo que está o quê? Escuro. A mente, o pensamento, o coração do ímpio, vamos dizer assim, está escuro. Falta luminosidade, falta luz. A mente dele, quando ele pega a palavra, não tem iluminação, não tem luz. É por isso que onde que nós chegamos, nós transmitimos que a luz, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Por quê?
contemos Deus em nossos corações. Já que nós contemos Deus em nossos corações, a iluminação, que é a revelação da palavra, a iluminação, que é o entendimento da palavra, que chega até a nós através do consentimento do Espírito Santo, a concessão, desde o momento que nós aceitamos, nos arrependemos, ela chega até a nós. É isso daí que é a iluminação. Aí, para que serve a iluminação? Para nós termos o entendimento da palavra de Deus, tá bom? Isso daí serve para nós entendermos, saber como que Deus ele quer falar conosco, tá bom? E é algo muito importante na vida dos cristãos, porque ajuda no entendimento das Escrituras. E nós precisamos saber, compreender o que nós estamos estudando, e a importância é também o que nós estamos ouvindo, porque nada, né, nem tudo que você tem que comer não. A gente tem que fazer uma triagem muito boa, principalmente nesses últimos dias. Eu costumo falar o seguinte, olha só, nesses últimos dias está se levantando, vamos dizer assim, muitos teólogos, muitas pessoas estudadas, muitas pessoas que estão buscando, realmente isso daí é ótimo, mas também tem se levantado, quanto mais as pessoas estão estudando, era para diminuir os números, vamos dizer assim, de heresias, era para diminuir muitos fatos, mas parece que está sendo ao contrário. Quanto mais estuda, mais teses e teorias acontecem. Nós, na semana passada, falamos, né, da eleição e da adoção e também da predestinação. Quanto mais nós estudamos através desses temas bons, aparecem mais polêmicas e também teorias e teses infundadas fora até das Escrituras. Fora das Escrituras. Já que é fora, então é herege, tá? Vamos dizer assim, tá tortuoso, não tá o caminho reto. E a iluminação, ela serve para nós nos dias de hoje também para isso, para que aquilo que eu ouço, eu sou iluminado, a mesma palavra, vamos dizer assim, a mesma iluminação que está na minha vida, também está na sua. Então vai chegar, você vai ter que entender o que eu estou falando e compreender o que eu estou falando através da luz da Bíblia, porque a Bíblia é uma só, Deus é um só, Jesus é um só, não há outro. A mesma palavra é uma só, ela jamais volta vazia. Eu posso pegar o mesmo texto, o que nós iremos falar hoje, falar amanhã, eu vou falar coisas diferentes, mas no mesmo sentido, porque a Bíblia, a palavra, ela é uma só, e a iluminação, ela é uma só, e a revelação vem de um só, entendeu? A luz, vamos dizer assim, a corrente, a linha de ligação é uma só, não a outra, não tem caminho tortuoso, é um só. Por isso que a iluminação, um exemplo bom, Salmos 23, quando a pessoa pega, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu vou ter um entendimento de uma maneira, você de outra, mas a iluminação vem da parte de Deus, tá bom? Vamos lá, olha só, outra pergunta. Eu gosto de iniciar com perguntas porque é a forma mais prática que eu acho da pessoa entende, porque a minha pergunta é a simples e a melhor maneira da gente aprender é da maneira simples, tá bom? Não adianta a gente ficar querendo dar a volta, a gente não aprende nada, mas a melhor maneira é a maneira mais simples. Olha só, quando o crente recebe a iluminação? Quando? A iluminação chega à vida do cristão como um ato ou consequência do arrependimento do pecado ou do pecador. A iluminação é a abertura de mente e sabedoria que serve para ter o melhor entendimento da palavra, como se fosse um retirar das escamas dos olhos do novo convertido. É isso? Quem escreveu isso aqui? Paulo. Vamos dizer assim, o melhor exemplo que nós temos hoje, atualmente, aqui agora, é o do próprio Paulo, do apóstolo. Por quê? Ele era um homem que tinha um extremo conhecimento, vamos dizer assim, humanos, excelente.
nível, vamos dizer assim, superiores a muito. Mas necessitava e faltava o quê? A revelação de Deus. Faltava o quê? A iluminação. Paulo, ele era gabaritado dentro das escrituras, da Torá. Paulo, ele tinha um conhecimento muito bom, mas faltava o quê? O entendimento, a revelação, a iluminação do Espírito Santo. E daquele momento, daquele encontro que Paulo ele teve com Jesus, parece que veio uma soma. E quando nós, diante de todas as escrituras, quando nós vemos, lemos, que quando há um encontro com Jesus, há uma soma, ou seja, ele acrescenta alguma coisa na nossa vida. Tem coisas que vêm além do que nós imaginamos. Consequências de atos de Deus é acrescentado em nós. O que é isso? É simples, olha só. Quando nós aceitamos, vem o que? O Espírito Santo enxerta em nós. Enxertando em nós, vem o que? Os atributos do Espírito Santo na nossa vida. E nós estamos falando aqui de dois, que é a iluminação. Sempre vem acrescentar o lado bom, o lado espiritual, o lado positivo. Porém, agora é o contraste. Graças a Deus, enquanto acrescenta o lado espiritual, o lado positivo, o lado bondoso, o lado de Deus, o lado divino, também vem diminuindo o quê? O lado humano, o lado carnal, o lado pecador, o lado do pecado. Graças a Deus. Por quê? Porque nós temos essa ciência e sabedoria e passamos a entender que através da palavra de Deus, que ela é o nosso alimento, que ela serve, vamos dizer assim, para nos fortificar, que é a nossa base, que nos dá a direção, através desse entendimento vai também abrindo a nossa mente. Eu costumo falar que a palavra de Deus, a Bíblia, quanto mais você lê, quanto mais você come, mais dá vontade de você ler, mais dá vontade de você comer. Leitura é prática, conhecimento é bom e nós temos que buscar diariamente, entendeu? A iluminação é como se as escamas caíssem dos olhos do novo convertido. É como se fosse uma luz no cérebro para o entendimento da palavra. Ah, mas Fernando, eu leio a palavra e eu não entendo nada. Olha só, você já desde o momento que você é convertido, você já é o iluminado. Leia mais, ore mais, busque mais, que Deus ele vai trazer para você o entendimento que ele quer falar das Escrituras Sagradas. Nós temos vários exemplos de pessoas que falam assim, eu mal sei ler, mas quando vai trazer uma saudação, uma pregação, até um ministro de louvor, um levita, sei lá, a pessoa vai louvar, ela traz algo maravilhoso, traz algo, vamos dizer assim, surpreendente, a própria pessoa se surpreende, e nós vemos aqui, e a gente fica assim, boquiaberto, como é que isso acontece? É através do que? Da iluminação, porque Deus ele vai dando entendimento dentro da palavra. Deus vai dando entendimento através da palavra. Ah, mas eu sou iluminado, então eu não preciso mais estudar a palavra. Não, não é isso. Você é o iluminado para quê? Para ter um entendimento. Você tem um entendimento, e entendimento é o que? Acontece gradativamente através de busca. Quanto mais eu busco, quanto mais eu entendo, e mais. Olha só, o entendimento também te traz uma responsabilidade. Por quê? Você, a partir de hoje, você entendendo o que é iluminação, você passa a não ser mais inocente do que é o entendimento através da palavra. Por quê? Porque você como cristão, você pode buscar a iluminação de Deus. Você já tem, mas você pode aprimorar essa iluminação, você pode aprimorar o seu entendimento dentro das Escrituras Sagradas, tá bom? E a responsabilidade é sua, é nossa, porque nós iremos agora, a partir, ver o primeiro tema, aqui ó, a esperança da vocação e as riquezas da glória. E nós iremos abrir com isso falando do livro de Efésios, capítulo 1, verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento
o espírito de sabedoria e revelação. Olha só, espírito de sabedoria e revelação. O que é espírito de sabedoria? Olha, anote, leia, ouça. Muito bem. Habilidade ou capacidade sobrenatural para expressar conhecimento. Olha, espírito de sabedoria. Habilidade ou capacidade sobrenatural para expressar o conhecimento. Olha, vamos mais a fundo. O ser humano não é capaz de compreender as coisas de Deus, contando apenas com a sua mente natural. Precisa que o Espírito o ilumine. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 ao 16, dentro das Escrituras, falando que é necessário que o Espírito de Deus ilumine a mente do homem, que ela não é capaz de compreender só os mistérios de Deus, tá bom? A mente natural humana não é necessária, não tem a capacidade de compreender as coisas de Deus, tá bom? É por isso que é necessário a atuação do Espírito Santo, tá bom? É uma necessidade, é um consentimento de Deus através do Espírito Santo que vem enxertar as nossas vidas, a pessoa divina em espírito que nos dá o entendimento, a iluminação. Olha só, o Espírito Santo revela a verdade da palavra e então nos dá a sabedoria para compreendê-la e aplicá-la. Também nos concede o poder e a capacitação para colocar a verdade em prática. Olha, beleza, vamos lá, tudo bem. Agora nós vemos o porquê de nós sermos iluminados, tá bom? É porque vem a iluminação do Espírito Santo em nossas vidas. Somente para nós termos entendimento da palavra? Não, é para nós também o que? Colocar em prática. A iluminação também serve para isso. Colocar em prática tudo aquilo que está nos preceitos do Senhor, tudo aquilo que está na lei de Deus. Eu preciso aprender para colocar em prática. Eu preciso saber para colocar em prática aquilo que está dentro da Escritura, tá bom? Por que essa prática? O Evangelho não é somente ciência, o Evangelho não é somente sabedoria, o Evangelho também é prática, e prática diária. E vai ser assim até Jesus voltar, ou se não até nós partirmos, tá bom? O Evangelho é prática diária, ou seja, diariamente é necessário vir o que? A iluminação de Deus, porque nós necessitamos diariamente da palavra, nós necessitamos diariamente de Deus, nós necessitamos diariamente do Espírito Santo e nós necessitamos, diante disso tudo, diariamente praticar tudo aquilo que Deus quer que nós pratiquemos. Olha, como eu falei, um bom exemplo de sabedoria espiritual é o caso do próprio apóstolo Paulo. Que é isso? Deus o chamou mesmo sendo capacitado com conhecimentos humanos, ou seja, Paulo ele tinha um conhecimento humano, vamos dizer assim, extremamente estudado, conforme eu falei. Mas ainda lhe faltava algo. Faltava o quê? Deus na vida dele, faltava o Espírito Santo. Porque, conforme nós lemos, a mente natural não tem condição e capacidade de compreender os mistérios de Deus. É necessário, vamos dizer assim, a concessão do Espírito Santo. Olha só, faltava algo divino na vida de Paulo. Faltava algo estupendo, extremo, máximo, aquilo que traz a mudança de vida e junto traz a iluminação, junto traz a eternidade, junto traz a adoção, tá bom? Aquilo que não somente Deus, ele não faz somente uma coisa quando ele chama, vocaciona o homem. Ele faz uma coisa e além, ele transforma, salva, dá a vida eterna e coloca em prática o plano dele na vida daquela pessoa que está salva. Aquele praticante, daquele que recebe a iluminação, tá bom? E Deus ele faz isso conforme ele fez com o apóstolo Paulo. Paulo, ele tinha as cartas que capacitava ele de matar cristão, de prender cristão, de ameaçar cristão, tá bom? Mas ele não tinha capacidade,
espiritual concedida sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. Ele não tinha isso. Quando ele recebe, quando ele tem aquele diálogo, Jesus muda a vida desse homem, ele passa a ter algo melhor que a carta. Ele passa a ter algo bem superior de que as cartas que ele tinha. Ele passa a ter o quê? O Espírito Santo na vida dele. Ele começa o quê? A agir, a trabalhar, e ele começa também a realizar as benfeitorias na vida dos ouvintes, dos seus seguidores, através do quê? Da iluminação que Deus tinha dado a ele. Por quê? Ele tinha um pleno conhecimento, mas faltava alguma coisa, tá bom? E faltava essa, vamos dizer assim, ação do Espírito Santo, vamos dizer assim, o Espírito Santo trabalhou, modificou a vida do apóstolo Paulo, e nós vemos aqui, através da vida dele, o que é a verdadeira iluminação e para que serve a iluminação. Por quê? Nós vemos a iluminação na vida do apóstolo Paulo diante das viagens missionárias e também muito mais diante da epístola. Por quê? Para ele escrever, ele tinha que ser o iluminado de Deus, o inspirado de Deus, não é isso? Então, ele foi um homem extremamente iluminado. Nós percebemos que Deus, ele não apagou a história, não apagou a memória de Paulo. Não, Deus ele usou e acrescentou o que aquele homem tinha. Deus ele pegou, vamos dizer assim, o certo e confirmou com a presença dele. Já era certo. Paulo, diante daquele, vamos dizer assim, daqueles fariseus, Paulo ele era um homem que tinha tudo para dar certo. Assim, olhando ali de acordo com que eles seguiam, com a lei deles, a lei farisaica. Mas Deus ele vem, retira daquele sistema e coloca dentro, vamos dizer assim, da presença do Espírito, ilumina a mente daquele homem através da conversão de Paulo. Paulo ele passa a ser o homem iluminado, ou seja, Deus ele juntou, ele pegou o bom e fez ótimo, tá bom? E vamos lá mais um pouquinho, olha só. Depois da chamada, o apóstolo Paulo passa a ter a iluminação dada pelo Espírito Santo, sendo assim sabedor, não somente em seus conhecimentos humanos. Após a conversão de Paulo, passa a ter não somente o Espírito, mas também o entendimento mais profundo das Escrituras e, consequentemente, com a sua vida devotada ao Senhor, experimenta das experiências ímpares da conceição da iluminação. Aquele que é iluminado tem experiências ímpares porque ele passa a ter o entendimento da palavra de Deus. Olha só, agora, vocação e riquezas da glória. Paulo expressa em seu pensamento sobre as riquezas espirituais através da carta aos Efésios. Esclarece aos crentes a grandiosidade das bênçãos de Deus. O relatório que Paulo ele tinha recebido concernente ao estado espiritual dos cristãos de Efésios o inspirou a orar por eles, porque Paulo ele inicia Efésios capítulo 1, verso 15, com uma oração. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus. Ou seja, chegou até os ouvidos dele um relatório, alguma coisa. Eu falo relatório porque é mais fácil nós entendermos assim. Chegou algo sobre o estado espiritual daquele povo, daqueles cristãos que lá estavam. E Paulo ele decide que interceder, orar por aquele povo que ali estava em Éfeso. Por isso, ele abre o verso 15 falando a respeito dessa inspiração para orar por aquele povo, também interceder por eles, tá bom? Olha só, pelo teor da carta aos Efésios, o evangelho estava frutificando entre os cristãos, ou seja, estava desenvolvendo, o evangelho estava crescendo, o evangelho estava sendo massificado e necessitava de intercessores, e Paulo foi um desses. O interessante
O interessante, que toda vez que Paulo ele ora, Paulo ele fala de oração na maioria das suas epístolas, o interessante é que Paulo ele sempre ora pelo lado espiritual. Paulo ele nunca faz uma oração material. Paulo ele sempre fala do lado espiritual. É isso daí que nós estamos vendo na lição de hoje. O lado espiritual, iluminação espiritual. Gente, o evangelho é espiritual, o culto é espiritual, a escola dominical também é espiritual, o ensino é espiritual, por isso que nós temos que estar firmes e constantes na rocha, porque a espiritualidade nossa, igreja, eu, você, nós temos que estar totalmente ligado com Deus. Esqueçamos nós do lado material, esqueçamos nós do lado palpável e nos ligamos no lado espiritual, nos ligamos no lado de que Deus ele pode realizar o impossível e só vai realizar o impossível se nós sairmos do lado natural e entrarmos de cabeça no sobrenatural, na área do impossível que Deus ele pode realizar, ou seja, sairmos do lado material e entrar no lado espiritual. Vamos lá, mais um pouquinho. A vida cristã possui duas dimensões inseparáveis, olha só, a fé em Deus e o amor aos homens. No entanto, Paulo sabia que a fé e o amor eram apenas o começo. Havia muito mais para os efésios descobrirem, e foi por isso que o apóstolo Paulo também orou por eles, ou seja, Paulo ele demonstra para eles que tinha necessidade de um aprofundamento espiritual daquele povo. Era necessário. Olha só, não é somente eu peguei, vamos dizer assim, me arrependi, entrei para a igreja, aceitei Jesus. É necessário um aprofundamento, é necessário que haja a iluminação para que venha, para que haja, vamos dizer assim, um ato contínuo da iluminação. É necessário um aprofundamento espiritual diário. Eu necessito me aprofundar a cada dia. A igreja do Senhor atualmente necessita um aprofundamento espiritual. Quanto mais nos aprofundamos, mais crescemos na graça. Quanto mais descemos, mais crescemos diante do impossível, diante também das nossas necessidades, nossos inimigos. Quanto mais nos aprofundamos em Deus, mais somos iluminados por Ele, tá bom? É necessário. Olha só. Vamos lá, mais um pouquinho. Vamos falar sobre a excelente grandeza, a força do poder divino nesses poucos minutinhos que nos resta. Olha só, Paulo oferece algo para desafiar a nossa fé. A suprema grandeza do seu poder, que é o poder de Deus, para com que venhamos crer nele mais e mais. Essa verdade é tão magnífica que Paulo usa uma porção de palavras diferentes, vocabulário grego, para mostrá-la com clareza, como nas palavras dínamo e dinamite, energia, operação, que é energia, como em energia, kratos, forte. Olha só, qual a grandeza insuperável do seu poder para conosco que cremos segundo a oração do poder da sua força. O apóstolo está se referindo à energia divina, dinâmica e eterna que se encontra a nosso dispor. Olha só, o poder de Deus nos capacita para que usemos as suas riquezas. Sem esse poder, não é possível lançar mão de nossa grande riqueza, ou seja, nós cremos em Cristo, estamos arrependidos dos nossos pecados. O vocabulário mais que nós usamos, aceitei a Cristo, aceitei a Jesus, e a gente fala a Ele que nos aceita. Amém. Seja lá conforme for o seu entendimento. Nós, somente através disso, iremos aproveitar a herança, iremos aproveitar a riqueza, somente através disso. Olha só, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nenhuma autoridade ou potestade
seja humano ou espiritual, é maior que Jesus Cristo, o Filho exaltado de Deus. Ele está acima de tudo, e nenhum inimigo futuro poderá vencê-lo, pois ele já foi exaltado, muito acima de todas as potências. Coisa linda! A ressurreição de Jesus Cristo manifestou esse poder. Olha, a exaltação de Deus. No Antigo Testamento, as pessoas mediam o poder de Deus por sua criação, ou pelo milagre do êxodo de Israel do Egito, ou seja, pela retirada de Israel do Egito. Nossa, esse Deus é muito grande e poderoso. Por isso que lá, livro de Números, capítulo 14, quando Deus decide, vamos dizer assim, matar, vou acabar com o povo judeu, vou acabar e vou criar o novo. Moisés, ele chega para Deus e fala, olha só, o que vão dizer as pessoas de outros povos, outras nações, quando souberem que o Deus desse povo tirou eles do Egito para morrer no deserto? Isso daqui é o entendimento que nós temos. O povo sabia o poder de Deus, manifestar o poder de Deus pela saída, tá bom? Pela saída, do êxodo do Egito. Agora, hoje em dia, como que é? Medimos o poder de Deus pelo milagre da ressurreição de Cristo, ou seja, a exaltação de Cristo, tá bom? Deus, ele é muito grande, Deus, ele é muito maravilhoso. Olha só, finalizando. Nos 4 evangelhos, nós vemos o poder de Deus operando no ministério de Jesus. Mas no livro de Atos, vê-se o poder de Deus operando em homens e mulheres comuns, membros do corpo de Cristo. Pedro passou por uma transformação extraordinária entre o fim dos evangelhos e o começo de Atos, que se deveu o que se deve a essa mudança tão radical? Ao poder da ressurreição de Cristo, ou seja, Cristo, o nosso exemplo de exaltação, e tudo acontece através dele. A iluminação chega até nós por conta dele. Somos vocacionados também por conta dele. Recebemos o Espírito Santo por conta dele. Somos transformados por conta dele. Temos o entendimento por conta dele, tá bom? Paulo, ele escreveu aos Efésios por conta dele. O povo de Efésios ouviu também por conta dele, tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz, que Deus abençoe e curtam lá o nosso canal, Mensagens do Calvário. Estamos também no YouTube, estamos também no site Mensagens do Calvário, tá bom? E no Facebook. Deus abençoe vocês, fiquem na paz de Deus.